Olá, amigos! Estamos aqui hoje iniciando um novo quadro para a gente poder tirar algumas dúvidas com a espiritualidade. Estamos aqui eu e nossa irmã Tatiana para falar hoje sobre os desafios da vida e a nossa evolução espiritual. Hoje temos a ilustre presença do nosso irmão Robson conosco. Olá, irmão. Olá, tudo bem? Bom falar com vocês, estar aqui, não é? Para a gente fazer essa dinâmica diferente, abordar os temas que vocês trazerem para ser discutido aqui. À luz da espiritualidade, sempre é bom estar lembrando isso. Não é a fonte da verdade absoluta, mas aquilo que nós alcançamos como uma visão mais ampla desse raciocínio humano também. O nosso tema de hoje é falar sobre os desafios da nossa vida e a evolução espiritual. Ultimamente, a gente tem vivido bastante experiências que nos fazem refletir, nos fazem pensar e ver qual conduta nós devemos ter diante da nossa própria vida e das nossas relações com outras pessoas. E sempre fica aquela pergunta, né? O que é evolução espiritual frente a esses desafios todos que nós estamos enfrentando? E para iniciar a nossa conversa, nossa irmã Tatiana vai fazer a nossa primeira pergunta. Olá, irmã. Olá, irmão. Então, o primeiro tópico é situações difíceis constroem pessoas fortes. Muitas vezes, a gente na dificuldade acaba achando que tudo é muito complicado, a gente não consegue entender porque entra às vezes no desespero, às vezes não se acalma para poder entender o porquê daquilo que está acontecendo. Porque, segundo vocês, eu aprendi que toda dificuldade é para o nosso aprendizado, quer dizer alguma coisa para a gente crescer e evoluir. É isso, irmão? É, porque na realidade a vida ela não tem evolução sem os desafios, não é? Você está sempre sendo impulsionado pelos novos desafios. As dificuldades, com toda certeza, são situações comuns nessa descoberta, porque a estrada da evolução é como uma estrada desconhecida que você vai passar. Você não sabe o que tem ali na frente. Então sempre vai ser esse desafio e não são fáceis para vocês que estão limitados à questão do corpo, à questão do tempo, do espaço, uma série de coisas. O medo, a insegurança que leva vocês a somar tudo isso, né, e ter como dificuldade no caminho. A dificuldade por falta de conhecimento daquilo que você vai enfrentar. Mas é normal, é natural. Então, se a gente realmente olhar a dificuldade como um instrumento para a nossa evolução, começar a enxergar aquilo de uma outra forma, ela também vai ser resolvida com muito mais tranquilidade, com equilíbrio. Qualquer que seja a situação, ela não vai ser resolvida. Você vai resolver. E com esse trabalho que você vai ter que impulsionar dentro de si mesmo, o complexo energético que você é importante, né, trazer consistências internas para que você tenha força de enfrentar esses obstáculos. Com toda certeza, a vitória é certa. Não tenha dúvida. Mas os desafios são necessários, as dificuldades são necessárias. A literatura espírita, irmão, fala da questão que a gente vive num planeta em condição de provas, né, expiações para a regeneração desses seres, que somos nós, né? Muitos de nós a gente ainda não tem essa consciência e para quem tem ainda também é um desafio entender que sempre teremos problemas, sempre teremos conflitos, seja ele conosco mesmo, com outras pessoas. Como é que a gente precisa encarar essa realidade planetária como seres universais que somos? É porque essa densidade da matéria, não é, onde vocês estão habitando, no corpo físico, ela tenta administrar o ser quando está encarnado. Então, dificulta muito mais esse desabrochar do ser universal. Fica preso. Esses desafios que ela falou são a nossa estrada, o que vai construir a nossa estrada. Então, seres de outras dimensões, como o nosso irmão Alamarion tem falado muito com vocês, essa questão da mente planetária, na correlação com a mente de seus habitantes. Tem vários tipos diferentes que vai dar num ponto só, que é o processo de evolução nesse estágio que a humanidade está. Como é que a gente deve viver sabendo que sempre teremos problemas, sempre teremos desafios, porque é a condição planetária, que a gente ainda está nessa transição. Pois é, mas eu não entendo essa pergunta. Que nós falamos de desafios, são as metas que você quis, que você planejou antes de reencarnar.
Está entendendo? Então a gente não pode se queixar nem reclamar, porque é algo que já escolhemos previamente, passar por essas provas. Porque não são, vamos dizer, porque quando vocês falam provas e expiações, traz um peso, né? Imagina o seguinte, passar por essas situações e sair vitorioso. Nós estamos em busca da vitória. Quando você pensa na vitória, esses problemas, dificuldades, as provas, expiações, elas desaparecem, elas diminuem a intensidade, porque você é que está regendo todo o seu envoltório também energético. Então, quando você fica preso nesse conceito de que é prova, é expiação, que é um karma, como muitos falam, aí você atrasa a sua, porque foi uma opção sua, né, de estar reencarnando para superar o que você já viveu. É porque não é bem assim que a gente vive no nosso dia a dia, né, irmão? Digamos, a gente sai, pega um trânsito, bate um carro. Muito raramente a gente vai encarar isso de uma forma consciente. Bati o carro por alguma coisa positiva. Não, a gente pensa, pô, aí agora errado foi ele, errado foi eu, começa a briga, começa o conflito, tem carro para consertar, se ninguém se machucou. Sempre tem um problema. É isso que eu pergunto nas nossas relações do dia a dia. Como é a gente lidar com esse tipo de acontecimentos que nós mesmos planejamos, mas aqui encarnados nem sempre a gente aceita, né? Porque esse movimento, né, da vida, e quanto mais intenso, né, frenético que vive a humanidade, a chance de acontecer coisas que vocês acham, acreditam que é um absurdo, são grandes, né? Mas quando você tem esta sabedoria de que você está dentro desse movimento como um propósito de manter um certo equilíbrio, aquilo que vem acontecer para você não vai alterar, que você vai ter sobriedade, vai ter sabedoria para lidar com a situação e ainda aprender com ela. A questão é essa, aprender com ela. E muitas vezes, irmão, a gente olha a vida de outra pessoa e fala, poxa, eu queria ter a vida daquela pessoa, aquela pessoa é isso, é aquilo. Mas a gente não sabe qual é a carga de cada um. Cada um de nós, individualmente, tem as suas questões para vencer, né? Ninguém está aqui para viver de boa aqui, né? É para viver de boa, como você falou aí. De bem consigo mesmo, enfrentando os obstáculos, desafios de forma consciente, sabe? E entendendo que aquilo faz parte do seu movimento de evolução, aproveitando cada pontinho para prestar atenção e entender por que aquilo está ali. Agora, está buscando a vida do outro, comparando com o outro, querendo ter a vida do outro, é um atraso de vida. E muitas vezes a gente encontra dificuldade por conta disso, porque a gente olha o outro, acha que com o outro tudo é mais fácil e com a gente sempre muito mais complicado. E na verdade, cada um tem o seu caminhar, né? Pois é, quando fica ligado à vida do outro, a sua está indo de mal a pior, se complicando mais ainda. Viver na zona de conforto para não ter problemas. Então, muitas pessoas preferem viver de fantasia, no seu mundo, se fecha. Eu estou falando porque eu já fui muito assim. Me fechava no meu mundo e fingia que estava tudo bem. Não enxergava problema, não enxergava nada. Então, eu ficava ali no meu mundo. Aí depois veio a depressão, né? Porque quando a gente se dá conta, a gente vê que não está tão tudo bem. Principalmente conosco mesmo, né? Então, essa zona de conforto, na verdade, não é nenhum conforto, né, irmão? A vida é caminhar constante, não é? Mas tem momentos que você tem que parar para respirar, que vocês podem chamar isso também de uma zona de conforto. Eu me esforcei para chegar aqui, agora eu vou respirar um pouco, acalmar, vamos dizer, aquietar um pouco. Aquietar em nível geral, assim, de estar projetando um caminhar mais acelerado, tudo aquilo que você viveu até ali. Não, agora vamos dar uma respirada, porque aí você faz um planejamento para seguir a viagem de forma equilibrada, não é? Então, isso é bom. Agora, entrar nessa zona de conforto, como vocês dizem aí, cheguei aqui, pronto, acabou, não quero mais nada, como se o mundo está acontecendo, o problema dos outros. Que tem medo de mudança, que tem medo do novo, que tem medo de sair daquele lugar, Bom, ou de trocar e vive acomodado com aquilo, entendeu, irmão? O que eu tô dizendo? Quem tem medo não está na zona de conforto. Ele está na briga com ele mesmo. Mas se acomoda, por exemplo, eu sou casada, tenho meu marido, mas eu não tô vivendo bem com ele, mas eu tô ali acomodada. E eu tô falando, tá tudo bem, eu tô feliz, tô casada, entendeu? Mas na verdade não é, eu tenho medo de chegar, olha, eu não quero mais. Está vendo aí que tem o medo? É isso, eu não quero mais, eu quero mudar de vida, eu quero viver outra coisa. Talvez negar Muitas a realidade, pessoas, né? Um pouco assim, quando a gente vive negando os acontecimentos. É porque o Pra não medo, aceitar. o medo vai construir uma história contra você, não é?
É aquilo que você diz assim, ruim com ele, ruim com ela, pior sem ele, pior sem ela. Não é bem assim. E quando você tem essa visão que tudo que está na sua vida é importante para o seu crescimento, você aproveita aquilo que está vivendo, mas não submete a situações porque você tem medo de ficar sozinha, de envelhecer sozinha, e que os filhos vão crescer, vão embora e você vai ficar sozinha. Hoje a mulher já não está tendo muito mais esse medo, está tendo menos. Mas isso era muito acentuado na mulher por causa da própria sociedade que castrava. A mulher não tinha muitas oportunidades de trabalhar fora, de mostrar a cara e de mostrar que ela é capaz de cuidar da vida dela. Então ela se reprimia por causa disso e acabava passando por situações que hoje muitas ainda passam. Tanto no sexo masculino ou feminino, existe muito disso. Do medo de seguir, de enfrentar, de medo até de sonhar com uma vida melhor. Então, uma zona de conforto falsa. É uma zona de conforto falsa. Superficial, né? É. Que a gente chama de zona de conforto, mas é... Como É o medo que está administrando uma isso. negação, né? A da negação. realidade, a fraqueza mesmo. Se acomoda, como vocês dizem aí, para não ter que se expor, não ter que enfrentar uma situação mais... Si mesmo, né? Não acreditar. Aí a gente entra na nossa próxima pergunta, irmão, que é um pouco derivado disso aí, que é falar sobre quando nós devemos ser resilientes em relação à situação toda do mundo e dos problemas que vivemos, ou quando a gente deve ter coragem de se livrar dessas relações tóxicas. O que é que eu falo da relação tóxica? Às vezes a gente vive uma situação que está nos fazendo mal, só que a gente tem um medo ou acha que aquele mal é para trabalhar em nós, a paciência, não sei, alguma coisa, para a gente ser flexível. E no final das contas a gente sempre tá se machucando com aquela violência que a outra pessoa faz ou que a gente se sujeita de alguma forma a passar. Então, qual é o ponto de equilíbrio entre ser flexível e aguentar e aceitar o que é tóxico? Nesse sentido, qual é a hora de mudar? Quando a gente realmente deve ser paciente, deve entender que aquilo é algo para o nosso crescimento, ou quando a gente deve, não vou mais viver isso me machuca, eu tenho que sair disso aqui. É um termo pejorativo desse composto dessas energias. Falar que é tóxico. Porque a toxicidade, ela se dá na mistura das duas energias. Exato, na química, né? Na química das duas. Ou seja, um que tem uma reação diferente, outro que é permissível, Exato. o outro por causa do medo. Então, denominar isso como tóxica é um pouco grave, assim, sabe? É um pouco chocante. Sim. São relações complicadas que precisam ser trabalhadas. Seja qual for a reação de um ou de outro, está provocando isso, está fazendo acender no outro. Eu sou permissível, aí ele me censura, ela me condiciona, ela me, sabe? Quer me dominar. E aí tudo isso vai tornando a relação que poderia chamar tóxica, que ela é um veneno, começa a ser um veneno para a relação. Eu falo de todas as nossas relações. Por exemplo, uma relação de trabalho em que um chefe se acha superior e maltrata um funcionário que tem medo de reagir porque tem medo de ser demitido, entendeu? Relações familiares de pais e filhos. A gente tem uma relação com um dominador e o que se deixa ser dominado muito forte, assim, né? Na nossa história de humanidade. Sempre tem um que quer mandar, escravizar, matar, e sempre tem outro que é a vítima, entre aspas. Então, é esse equilíbrio. Como é o equilíbrio para que tenha o diálogo, que se entenda, sabe? Que esse desafio que existe das diferenças seja sublimado. Qual é a melhor maneira da gente? Vamos dizer, aquele que está oprimindo, utilizando do seu cargo, ou qualquer situação mesmo, dentro do casal, pais e filhos, trabalho, vai dar na mesma. É a permissibilidade. Ele vai se permitindo, ele tem medo de perder o emprego, ele acaba se condicionando, se permitindo aquilo. Quem está na frente também exerce essa coisa ruim, dura, não é? Você chamou de toxicidade, mas é o poder, aquela coisa que exige do ser. Ele está num nível que também tem um superior que exige dele. Sempre tem um superior, mesmo que não tenha um superior ser humano, mas tem um sistema que exige dele. Então, tudo isso deve ser trabalhado dos dois lados. Tanto aquele que está se sentindo violentado, porque é uma violência, não é? E aquele que está também violentando, né? Então, todos os dois precisam de orientação e que é muito difícil acordar. Mas, irmão, tem casos que é obsessão?
Tanto quem está influenciando como está também sendo influenciado, constrói, né, um processo de obsessão, de viver na sombra e de obrigar que o outro também vive na sombra dela. Isso acontece muito entre pais e filhos, né? Entre casais. Os avós costumam muito usar disso, né? E acaba criando situações entre com os pais e os netos, né? De tratar diferente os netos do que os pais tratam. Então, os filhos começam a sentir que os pais não são tão legais, vamos dizer assim, né? Tanto faz o opressor quanto aquele que está sendo oprimido. A pessoa, como você diz, a pessoa é má. Ela não é má. Tem um lado dela que está precisando ser tratada. Ah, mas aquela pessoa é boa. Ela também não é boa. Ela está tentando ser boa. Então, quando você começa a colocar isso nessa balança para analisar por que eu estou nessa empresa, por que eu estou nesse relacionamento, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Não eu violentar e nem me permitir ser violentado, mas entender as causas que me levaram a estar aqui. Então, todas as impressões de um passado que você viveu, os traumas da infância. Ah, mas eu não tive traumas assim. Quando você vai ver, coisas pequenas trouxe traumas. E aí tem uma reação. Chega num emprego desse, não quer perder o emprego nenhum e quer se mostrar que é capaz. Aí começa a oprimir os que estão embaixo, né? Então, aí começam esses atritos que sabe lá quando é que vai parar, não é? O que a gente trouxe também aqui era essa dúvida sobre encarar a realidade, viver o sistema plenamente. O que é encarar a realidade? Que a gente falou bastante aqui. Não quer encarar a realidade, negamos a realidade, temos medo da realidade. Mas o que é encarar a realidade? É viver tudo que o sistema prega? Viver esse sistema, né, de que a gente precisa nascer, estudar nas melhores escolas, ter os melhores empregos, competir com o outro e tanto faz quem está do nosso lado. Qual é a realidade? Porque a realidade desigual do mundo, a gente enxerga isso, né? Mas o que é a realidade mesmo, irmão? É porque existe uma realidade do mundo, mas também tem a sua realidade que você vive escondendo dela. É a falta do conhecimento de si mesmo. Porque o mundo pode estar te oferecendo tudo, mas você sabe os seus limites, sabe daquilo que é importante ou não é. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Como nós falamos, se você sai do seu centro de luz, você vira presa fácil desse sistema, entendeu? Então não adianta contestar o sistema. Você brigar com o sistema, você perde. O que tem que você entender como é você dentro do sistema, como está sendo o sistema dentro de você e como é que está o seu equilíbrio dentro disto. O ser inteligente, sem sabedoria, ele não vai a lugar nenhum. Morre com ele a inteligência. Mas quando ele utiliza com sabedoria a inteligência, ele produz efeito para muitos, não é só para ele. Precisa que busque o conhecimento de si mesmo para saber o que ele quer, não o que o mundo está oferecendo. Ah, eu tenho que trocar de carro esse ano porque já saiu o modelo, né? Senão meu carro fica desvalorizado, né? Senão eu fico fora de moda, saiu um celular novo. Tudo você fica submetido e condicionado a isso. Porque você não sabe qual é o celular que é importante para você, para o seu uso. Qual é o carro? O que o carro significa na sua vida? Para quê? Para que utilidade? Para que fim? Então, quando você começa, né, a entender isso, você equaliza tanto o que vem de fora como o que está dentro. Você tem que utilizar as coisas do mundo, né, usar a inteligência com sabedoria. Entendeu? Se não há esse entendimento, você vira presa fácil. E muitas vezes, irmão, a gente foge de nós mesmos. Eu acredito que a gente tem medo de a gente se conhecer e ver realmente o que a gente é, né? O que a gente já vem trazendo de outras encarnações, mas também nessa. Então, acho que é muito medo de a gente se conhecer. E ver que a gente não é tão perfeito, e ver que a gente tem defeito, e ver que a gente também precisa melhorar em muitas coisas, em muitas questões, né? Existem 2 pontos, né? O medo e o comodismo. Às vezes a pessoa se acomoda para não ter trabalho, não ter que reagir, se responsabilizar, para depois ficar dizendo, foi o outro que me deu o bombom, foi o outro que insistiu para que eu fizesse. Você está entendendo? E em tudo na vida é assim. Quando você se acomoda, deixando, sabe, que a vida me levar, ele passa a perder também o controle sobre isso. E é muito cômodo
Irmão, os desafios das nossas vidas está muito relacionado também com a forma que a gente encara a nossa vida, né? Da questão do autoconhecimento, das relações que temos. A gente vive muito um mundo que valoriza muito a questão intelectual. Como você falou, a inteligência, o estudo intelectual. E o que fica para trás é a questão psicológica, dos sentimentos e das emoções que vocês da espiritualidade trazem muito para a gente como algo que a gente precisa voltar a olhar para trabalhar. Como é possível encarar os desafios do mundo e negligenciar toda essa parte psicológica, dos nossos sentimentos e das nossas emoções? É possível? Não, isso é possível sim, que as pessoas têm feito isso. Ela tem vivido tudo menos ela. Deixando para trás todos tem os pensamentos, né? Porque ela tá vivendo pensando aquilo que o sistema quer, entendeu? Mas não necessariamente evoluindo. Evolui também, não é? Porque você aprende com aquilo que não deve fazer também. Porque mais tarde você vai ver o resultado negativo também de tudo, não é? Nós voltamos novamente para o conhecimento de si mesmo. Tudo isso acontece por falta do conhecimento de si mesmo. Então você fica na berlinda do seu ser. Como nós falamos, que pensamentos, né, o seu pensamento ele está gerando uma realidade na sua vida. Não é ela que está gerando a realidade da sua vida. É você que está gerando a sua realidade. Então, para o indivíduo, quando ele vai buscando conhecimento de si mesmo, ele vai entendendo, ele vai começando a burilar até seus pensamentos. Por que eu estou pensando isso a respeito dele e dela? Por que eu estou querendo isso, que isso não vai ter um significado tão grande para mim assim nesse momento? Pode ser que amanhã. Então, quando você busca o conhecimento de si mesmo, ele começa a ter mais controle sobre esses pensamentos. Vêm os pensamentos, porque o mundo provoca, mas você sabe como tirar dele ali aquilo que interessa, né? Que vai provocar um sentimento que você vai reagir de acordo com as suas emoções. Então, onde o indivíduo se perde muito é isso, porque vem um sentimento que provoca uma emoção extravasar, por exemplo. Aí eu me jogo no vício, eu me jogo justificando, né, algo que o mundo está me deixando. O meu time perdeu, eu vou beber. Meu time ganhou, eu vou beber. Você está entendendo? Tudo isso está correlacionado a isso. Você pensa, vai gerar um sentimento, seja de revolta ou de prazer ali, né, de satisfação, e que vai te produzir uma emoção que você vai se jogar. Exatamente. Em tudo. O mundo gira em torno disso. Pensamento, sentimento e emoção. Não tem jeito. Então, um problema que a gente está passando, uma situação difícil, se a gente fica pensando muito e deixa o pensamento para o lado negativo, ele brota esse sentimento negativo e a emoção negativa e a gente sempre no negativo. E o lado positivo também é a mesma coisa. Se a gente tem um desafio e pensa, eu vou superar esse desafio, né? Vou respirar fundo, vou buscar uma terapia para poder tratar esse pensamento, isso que eu estou sentindo, muda. O que muda é como a gente faz com o nosso pensamento. Reage, como a gente... né? Diante do mundo que está te provocando aquilo. Sim. Porque a máquina toda do processo de evolução não vai deixar você sem pensar. Mesmo aquele ser que se acomoda, como que nós não falamos dialoga, aí. Não conversa, fica quieto, está pensando. Está pensando. E esse pensamento está girando e tomando conta do seu universo ali. Então, se o pensamento é negativo, quem também está dentro desse contexto da vida dele está envolvido. Então, você está com o pensamento não está bem, eu tive um problema no trabalho, estou irritada, estou nervosa, então você já pensou, o seu sentimento ficou machucado ali, sabe, o sentimento de revolta, de mágoa. Aí você chega em casa, seu companheiro, seus filhos, o cachorro, qualquer coisa, já é motivo para você, essa emoção extravasar e você brigar e ter uma desavença, uma discordância e vice-versa no trabalho, você não sai bem de casa, chega no trânsito, tudo está influenciando, né? Os seus pensamentos estão fazendo plasmar uma realidade na sua vida que seria muito interessante se você entendesse isto e começasse a ter domínio sobre si mesma. Quando você tem o domínio sobre essas forças, né, energéticas que vêm dentro de você, a sua vitória é muito mais fácil, né, porque você não tem que reprimir, porque muitas pessoas dizem, aquela pessoa é calma, mas não é calma, ela está calma por fora porque ela não tem uma reação, mas isso é pior ainda. É isso que eu queria te perguntar, irmão. Cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente.
De acordo Graças com, a Deus. é isso, de acordo com a forma que vivemos na infância, de acordo com as nossas experiências de outras encarnações também. Então, se por acaso existiu um conflito entre nós duas aqui, ela viu uma situação que para ela gerou um pensamento que foi diferente para mim e criou um ruído aqui entre nós, justamente porque ela tem os valores dela e eu tenho os meus valores. O diálogo seria uma forma interessante da gente trabalhar a empatia, eu tentar enxergar o que ela está pensando e ela tentar enxergar, ou muitas vezes o ideal é ninguém nem conversar com ninguém e deixar para lá? O melhor é o diálogo. Mas antes de ter esse diálogo entre as duas, deve ter o diálogo consigo mesmo. Né? Porque eu tive dificuldade de entender o que ela falou. O que eu posso fazer para melhorar isso? Porque se você querer ser, eu falei isso porque você disse aquilo. Não, eu reagi assim porque você... Aí não adianta. Aí pior. Ou então aquilo, você me desculpa, mas não esqueça. Da boca pra fora. Não é? Então é melhor que se faça uma avaliação, respira lá. Poxa, por que eu estou tendo uma reação dessa com ela? O que é que me fez? Quando você começa a dialogar consigo mesmo, começa a questionar a si mesmo, as soluções vão brotando lá de dentro. Por isso que nós falamos, você está bem próximo de si mesmo, através da meditação, do silêncio interior, a possibilidade de você ter esses conflitos vão se afastando. Porque a atitude é mais assertiva. Exato. Né? Daqui que chegue na ação, a gente já burilou o pensamento, as emoções e é mais assertivo. Né? Muitas pessoas ficam assim, eu tenho que matar o orgulho que está dentro de mim. Esqueça, você não vai conseguir. Eu tenho que acabar com a revolta dentro de mim. Esqueça. Comece a pensar no seu lado sublime, comece a investir nele. Porque esse outro lado ele vai se acalmando, vai desaparecendo. Não adianta você comprar briga consigo mesmo. Para a gente evoluir, a gente tem que aprender a trabalhar nas nossas dificuldades, a entender os desafios que vêm em nosso caminhar. A gente supera uma coisa, vem outra, a gente tem que superar, consciente de que aquilo está trazendo uma mensagem para a nossa melhoria. Se a gente se perguntar por quê e para quê, não só nas outras situações, mas nisso também. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer? O que está querendo me dizer? Para eu poder continuar e seguir e evoluir. O caminho é esse, da autoobservação, né? E do comprometimento consigo mesmo. Sempre aquilo que nós falamos. Hoje eu vou fazer melhor do que fiz ontem. Sempre isso. Não precisa ficar preocupado com nada. Porque o mundo está assim, o mundo não está. Está uma tempestade. Você vai aprender, vai saber lidar com cada questão, a cada momento, se você tiver esse equilíbrio consigo mesmo. Então, o seu foco é você. Entender que a vida vai exigir de você aquilo que você pode no momento. Tá bom então, irmão. Muito obrigada por hoje. A gente agradece também a todo mundo que está aí no YouTube assistindo. Se tiverem perguntas, podem enviar para a gente, aí mesmo nas mensagens do YouTube. Essas perguntas são muito importantes porque ajudam a gente também a preparar aqui um trabalho legal para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e divulgar esse vídeo, essa mensagem para todos os conhecidos e quem precisa. E se inscrever no canal. Exatamente. Obrigada por tudo, irmão. Eu agradeço a vocês, né? Também a quem puder estar conosco nesse vídeo, né? E quem sabe passar essas ideias de que o importante é você se ligar consigo mesmo, não abandonar o teu ser, não deixar o sistema ou outra pessoa tomar conta daquilo que você tem que tomar, que você tem que prestar conta, que é a si mesmo, a sua consciência. Você tem um mundo pela frente só de vitória, tá bem? Então fique em paz.